E o nosso texto básico para esta manhã está no livro de 2 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Glória a Deus. O texto sagrado que nós lemos, ele nos conta uma história de vitória para nossas vidas. O tema da nossa reflexão de hoje é: a presença de Deus traz prosperidade. Glória a Deus. Esta história que se encontra no livro de 2 Samuel é a história de Obed-edom, um homem que foi abençoado por Deus por estar na presença de Deus. A Arca da Aliança, que significa a presença de Deus na vida do povo de Israel, ela tinha sido roubada pelos filisteus. Os filisteus, eles roubaram a Arca da Aliança por perceberem que a nação de Israel era uma nação abençoada, e eles resolveram tirar o vínculo da bênção de Deus para a nação do povo de Israel, que era a Arca da Aliança. Na época do sacerdote Eli, ele e seus filhos, foi esta época em que os filisteus saquearam Israel e levaram a Arca da Aliança. A palavra de Deus, ela nos diz que a Arca da Aliança passou 7 meses na terra dos filisteus. Eles acharam que, como a nação de Israel era abençoada por causa da arca, assim mesmo eles iriam ser abençoados. Mas pelo contrário, a Arca da Aliança trouxe maldição para a terra dos filisteus, trouxe pragas de mortandade, pragas de ratos, pragas de hemorroidas. Durante os 7 meses que a Arca da Aliança passou na terra dos filisteus, houve muitas catástrofes, e eles tomaram a decisão de devolver a Arca da Aliança para a terra de Israel. Eles mandaram a Arca da Aliança para Queriate-Jearim, aonde colocaram a arca na casa de Abinadab. E a Arca da Aliança passou-se 20 anos na casa de Abinadab. Mas quando Davi, ele foi eleito rei de Israel, quando Davi tomou posse, a primeira coisa que Davi fez, tomou a decisão, ele constituiu um exército de 30.000 homens e tomou a decisão de buscar a Arca da Aliança para Israel.
porque a arca da aliança significava a presença de Deus no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o cetro que Davi recebeu, talvez o seu reinado, a sua posição, não foi tão importante para ele, não satisfez o seu coração. Ele estava incompleto, pois ele precisava trazer para Israel a presença de Deus. Ele precisava ir buscar a arca da aliança, que estava na casa de Abinadab. Fazia 20 anos que a arca estava lá, e Davi foi buscar a arca da aliança. Aleluia. Quando chegaram lá, Davi colocou a arca em um carro novo e vinha trazendo no caminho, dançando, saltando. Davi estava alegre, porque ele estava ali trazendo a arca da aliança, que significava a presença de Deus no meio do seu povo, no meio do caminho. Aquele carro que conduzia a arca tombou uma de suas rodas, e ali estava Uzá, filho de Abinadab, perto da arca, e tentou segurar a arca. A palavra de Deus nos diz que Uzá, ele foi fulminado pelo poder de Deus. Ninguém consegue resistir à presença de Deus. E agora o que fazer? A condução que levaria a arca da aliança havia quebrado. Aleluia. E aí Davi ficou triste. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 7, ele diz: como trarei para mim a presença do Senhor? Davi sabia que a presença do Senhor, a presença de Deus na vida dele, era algo mais importante do que o seu reinado, era algo mais importante do que a sua riqueza. Louvado seja Deus. Aí não restou outra alternativa. Ele olhou para o lado e viu um casebre, e foi até aquele casebre. E aquele casebre era a casa de Obed-edom. Lá morava Obed-edom e a sua família. Eu quero salientar uma coisa aqui nesta manhã. Obed-edom era um escravo edomita. Ele vivia ali numa pobreza extrema. As suas terras eram improdutivas. O seu gado era magrinho. A sua terra não continha água. A sua esposa era estéril. Obed-edom vivia numa pobreza tremenda. Glória a Deus. E ele saiu ali na porta, e quando ele viu o rei Davi, que se aproximava da sua casa, aí Davi disse assim: olha, nós vamos ter que deixar a arca da aliança aqui na sua casa. Ou seja, nós vamos ter que deixar o símbolo da presença de Deus dentro da sua casa. Aleluia. Sabe o que Obed-edom fez? Obed-edom pegou a arca da aliança, ele colocou em um lugar de destaque na sua casa. Aleluia. E ali todo dia ele olhava para aquela arca, ele se ajoelhava, ele via que aquilo era algo espetacular, ele via que aquilo ali era algo maravilhoso.
Ele colocou em destaque no seu lar. Todo dia ele adorava. A Arca da Aliança era a presença de Deus dentro da casa de Obed-edom. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: a presença de Deus, ela traz prosperidade para o coração do homem. Ela traz prosperidade para a vida espiritual do homem. E por causa daquela arca dentro da casa de Obed-edom, a vida dele começou a mudar. Foram passando os dias, Obed-edom foi servindo ali, foi adorando aquela presença maravilhosa que estava dentro da sua casa. E os dias foram passando, e ele começou a perceber que a sua terra, que era infértil, ela começou a mudar de aparência. Ele começou a perceber que começou a entrar água dentro das suas terras. A sua plantação, ela começou a ficar verde. O seu gado agora tinha pasto para comer, porque a grama havia crescido. Era a presença de Deus que estava ali na casa de Obed-edom. Aleluia! E a sua vida foi mudando, a sua situação foi mudando, e as maravilhas de Deus foram entrando dentro da casa de Obed-edom. A presença de Deus, ela muda muita coisa em nossa vida. Eu não sei como tu tem vivido ultimamente, mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós deixamos Ele entrar em nossas vidas, quando nós desejamos a presença de Deus, Deus entra em nossas vidas e Ele começa a mudar, Ele começa a transformar. Quando tu entrega o teu coração para Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo precisa da presença de Deus. A Shekinah de Deus é que pode mudar a vida do pecador. Assim como a bênção de Deus entrou na casa de Obed-edom, assim como mudou a vida dele, a presença de Deus, ela muda a nossa vida também. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A Arca da Aliança passou 20 anos na casa de Abinadab, e Abinadab não foi abençoado por Deus. Mas a Arca da Aliança passou 3 meses na casa de Obed-edom, e Obed-edom foi abençoado por Deus. Sabe qual é a diferença? Quando a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, ele não colocou ela em destaque, ele colocou ela jogada em um lugar qualquer, pegando poeira, e nada aconteceu na vida dele. Abinadab não valorizou a presença de Deus na casa dele. Mas Obed-edom, ele pegou a arca e colocou na sala da sua casa. O que Deus quer nos dizer nesta manhã é que a presença de Deus, ela tem que ser constante em nossas vidas. O que Deus está querendo nos dizer nesta manhã, que a presença de Deus, ela traz prosperidade para o nosso coração. Ela traz prosperidade para a nossa alma. Ela vivifica o coração do homem. Aleluia. Eu não sei como tu estás. Eu não sei a tua situação na tua casa, como estava a situação de Obed-edom. Em extrema pobreza, em extrema falência. Eu não sei, mas eu sei que a presença de Deus entrou na vida de Obed-edom. E nesta manhã, se tu quiseres, a presença de Deus pode entrar na tua vida. Glória a Deus.
tudo na casa de Obed-edom começou a frutificar. A vida dele foi mudada. Sabe por que a vida de Obed-edom mudou? Porque quando o Espírito Santo chega na vida do homem, ele tira tudo que não presta. Aleluia. Ele faz um altar dentro do teu coração. Ele muda a tua história. Sinta a presença de Deus. Viva na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela traz prosperidade. Glória a Deus. Mas chegou o dia da Arca da Aliança sair da casa de Obed-edom. Chegou o dia que disseram para Davi: olha, Davi, desde o dia que a Arca da Aliança entrou na casa de Obed-edom, ele foi abençoado. A vida dele prosperou, Davi. A sua plantação cresceu. Passou um rio por dentro das suas terras. O seu gado está bonito. As suas frutas, os seus pomares. Aleluia. E a mulher dele, que era estéril, engravidou. Glória! A presença de Deus muda a história. A presença de Deus traz transformação. Você precisa experimentar a presença de Deus. Muitas pessoas estão vivendo de qualquer maneira, achando que estão servindo a Deus. Muitas pessoas estão indo para as igrejas, igrejas mortas, igrejas sem a presença de Deus. Mas você precisa procurar um lugar aonde há a presença de Deus. Porque a bênção de Deus, ela vai entrar na tua vida. A bênção de Deus, ela vai mudar a tua história. A bênção de Deus, ela vai mudar a tua casa. Aleluia. Aquilo que está morto vai florescer. Aquilo que está parado vai funcionar. Porque Ele é Senhor. Aleluia. Você precisa da presença de Deus. Viver uma vida de esperança com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Mas Davi foi buscar a arca. Davi foi buscar a arca que estava na casa de Obed-edom. Chegou o dia de tirar a presença de Deus de dentro da casa de Obed-edom. Ora, mas Obed-edom não era tolo. Obed-edom não era tolo. Davi chegou lá com a sua comitiva real para buscar a presença de Deus. A Arca da Aliança era o que mais Davi queria. Era levar a Arca da Aliança para Israel. Aí ele chegou na casa de Obed-edom. Quando Obed-edom abriu a porta, era Davi. Era como se ele tivesse dito assim: olha, Obed-edom, eu vou levar a Arca da Aliança para Israel. Obed-edom, vocês estão pensando que Obed-edom ficou triste? Não. Ele foi lá onde a esposa dele disse assim: mulher, a Arca da Aliança vai sair de dentro da nossa casa, mulher. Olha, Davi está aí, o rei. Ele veio buscar, o que nós fazemos? Vamos embora com ela? E a mulher dele disse: vamos. Aleluia. Aí Obed-edom tomou uma decisão muito sábia. Obed-edom foi com a Arca da Aliança para Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nesta manhã. Foi a presença de Deus que fez Zaqueu devolver 4 vezes o que ele roubou. Foi a presença de Deus que invadiu a tumba de Lázaro. Quando Jesus chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Foi a presença de Deus. Glória a Deus. Foi a presença de Deus que curou aquela mulher com fluxo sanguíneo, que sofria 12 anos.
Não tinha mais esperança para ela, porque ela tinha gastado tudo com médicos. Mas foi a presença de Jesus. Quando Jesus ia passando, ela tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada. Foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Glória a Deus. Foi a presença de Deus que estava com Sansão quando ele derrotou os 1000 filisteus. Lá em Juízes capítulo 15, do versículo 10 a 20. Foi a presença de Deus. Foi o Espírito de Deus que estava com Sansão quando ele derrotou aqueles 1000 filisteus. Aí Obed-edom disse: eu não vou ficar aqui. A minha terra cresceu, sim, a minha terra prosperou, mas eu vou me embora. Eu vou me embora com a arca. Eu vou para a cidade de Israel. Se a arca for, eu vou também. Você tem que ficar na presença de Deus, fazer como Obed-edom. A arca da aliança foi tirada de dentro da sua casa, que significava a presença de Deus. Mas Obed-edom, no momento que tiraram a arca da aliança, ele não ficou lá sem a presença de Deus, ele foi junto. Nós precisamos estar na presença de Deus, para que Deus comece a mudar, para que Deus comece a fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Porque somente a presença de Deus faz coisas grandiosas em nossas vidas. Sabe o que aconteceu com Obed-edom? Depois que ele foi com a arca da aliança, lá em 1 Crônicas capítulo 5, verso 15, versículo 18, ele se tornou o porteiro do santuário do Senhor. Olha a vida dele. Ele deixou a sua casa que já estava próspera para trás. Ele deixou suas terras que já estavam produzindo. Ele já deixou o seu gado que já estava engordando para trás. Deixou sua riqueza. Agora sabe o que ele foi ser? Lá em 1 Crônica, no capítulo 15, no versículo 18, nos diz que ele se tornou o porteiro do santuário do Senhor. Aleluia! Lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 21, nos diz que ele se tornou um adorador do tabernáculo do Senhor. Aleluia! A vida dele começou a mudar. Ele estava na presença de Deus. Ele não deixou a presença de Deus. Nós não podemos deixar a presença de Deus. Busque-o, deseje Jesus em suas vidas. Glória a Deus. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 5. Ele passou a ser ministro da arca do Senhor. Primeiro ele foi ser porteiro. Depois ele se tornou um adorador da arca do Senhor. Agora lá em 1 Crônica capítulo 16, versículo 5, vemos que ele se tornou ministro do Senhor. Aleluia! Lá em 2 Crônicas capítulo 25, versículo 24, o rei Davi o escolheu para controlar o tesouro real. Olha só a prosperidade de Obed-edom. Agora o escravo edomita, que vivia num casebre à beira de uma estrada, com suas terras improdutivas, com a sua mulher estéril, com o seu gado sofrendo, agora ele era guardador do tesouro real. Aleluia! É assim que Deus faz quando nós resolvemos estar na presença de Deus. É assim que Deus opera em nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus colocou ele como guardador do tesouro do santuário. Aleluia. E sabe o que aconteceu com a mulher de Obed-edom? Vocês se lembram que ela era estéril? Ela teve 6 filhos. Que vitória! Imagina a agonia de um casal que não tem filho. Mas a presença de Deus, ela faz prosperar. A presença de Deus, ela muda a história. A presença de Deus, ela muda a vida do homem. Nós precisamos disso. Você precisa da presença de Deus. A mulher dele teve 6 filhos. E os nomes deles foram Semaías, Josabade, Joá, Natanael, Amiel, Isacar. Semaías significa ouvidor de Jeová. Josadabe significa Jeová quem me deu. Joá significa Jeová é meu irmão. Natanael significa meu amigo é Deus. Amiel significa existe recompensa. E Isacar significa portador do salário. Oh glória, aleluia. É a riqueza do Senhor em nossas vidas. É a riqueza de Deus. É a presença de Deus que traz a riqueza para a nossa alma. Milhares de pessoas estão sofrendo, estão olhando para as dificuldades, estão voltando para trás, porque não estão conseguindo acreditar que Deus é maior. Não importa o tamanho da tua empresa, não importa o tamanho do teu problema, não importa a tua dificuldade, a presença de Deus ela muda, a presença de Deus ela transforma. Viva na presença de Deus, viva na presença de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que nos deu a esperança em Cristo Jesus. A presença de Deus, ela traz a prosperidade, tanto material quanto espiritual. A presença de Deus, ela muda o patamar da vida do homem. A presença de Deus, ela traz a salvação para a nossa alma.